morango do amor, cupcakes, doces com pistache, paleta mexicana. De época em época o Brasil vive uma febre de algum doce. Doces fazem parte da cultura brasileira e você já parou para pensar como um simples brigadeiro ou uma fatia de goiabada carregam séculos de história? Pode parecer apenas uma sobremesa, mas, na verdade, cada doce brasileiro conta um pedaço da nossa formação cultural. Neste vídeo, você vai entender por que o Brasil é, talvez, o país mais doce do mundo. Vamos mergulhar no passado, viajar pelos engenhos de açúcar, pelos conventos portugueses, pelas festas populares, e chegar até as confeitarias modernas e ao mercado bilionário que os doces movimentam hoje. No final, você vai perceber que o açúcar não moldou apenas nosso paladar, mas também a nossa identidade. O Brasil é reconhecido mundialmente por sua diversidade cultural. E isso se reflete em nossa culinária. Quando falamos de pratos salgados, lembramos logo da feijoada, da moqueca, do churrasco. Mas e quanto aos doces? Eles estão presentes em praticamente todos os momentos da nossa vida: festas de aniversário, casamentos, celebrações juninas, encontros de família, confraternizações religiosas. E o curioso é que cada um desses doces tem uma história única, que remonta ao encontro de três grandes tradições, indígena, africana e europeia. Para entender como tudo começou, precisamos voltar ao período colonial. No século XVI, os portugueses trouxeram para cá a cana-de-açúcar. O cultivo da cana se tornou a base da economia do Brasil colônia. O açúcar era um produto de exportação extremamente valioso na Europa, mas também acabou sendo consumido dentro do país. Nos engenhos, além do açúcar refinado, surgiam derivados como a rapadura e o melaço. Esses produtos eram usados tanto para adoçar bebidas quanto para criar os primeiros doces simples, como caldas de frutas, bolos rústicos e preparações com mandioca. O açúcar estava no centro da vida econômica e social e começava também a moldar nossa alimentação. A influência indígena foi fundamental nesse processo. Os povos originários já usavam frutas nativas como a goiaba, o caju, o cupuaçu e o açaí. Também utilizavam mel de abelha nativa para adoçar alguns preparos. Quando o açúcar chegou, essas frutas ganharam novas formas de conservação, como compotas e doces em calda. A herança africana também foi decisiva. Povos trazidos à força da África trouxeram saberes culinários e técnicas que ajudaram a transformar a cozinha brasileira. O uso intenso do coco, por exemplo, foi uma contribuição africana que marcou profundamente nossa doçaria. Além disso, muitas palavras ligadas a doces têm origem africana, como a quindim, que significa encanto ou dengo. Já os portugueses trouxeram sua tradição conventual. Em Portugal, doces de gemas e açúcar eram preparados em conventos desde a Idade Média. Muitos foram adaptados aqui, mas com substituições criativas. Castanhas portuguesas deram lugar às castanhas de caju, o marmelo foi substituído pela goiaba e o leite de amêndoas virou leite de coco. Essa combinação resultou em uma confeitaria única, que carrega elementos de 3 continentes. Entre os doces emblemáticos, a goiabada é talvez um dos melhores exemplos dessa adaptação. Sem marmelo para fazer marmelada, os colonos usaram a goiaba, fruta abundante no Brasil. Ela se tornou um clássico, especialmente em Minas Gerais, onde surgiu a combinação inesquecível com queijo, chamada Romeu e Julieta. Esse hábito não é apenas gastronômico, mas cultural, representando a identidade mineira. O brigadeiro, por sua vez, nasceu em meados do século XX, mas rapidamente se tornou um dos maiores símbolos do país. Durante a eleição de 1945, em plena redemocratização do Brasil, apoiadores do candidato Eduardo Gomes vendiam um doce de leite condensado, manteiga e chocolate para arrecadar fundos. O doce ficou conhecido como a doce do brigadeiro e nunca mais saiu das festas brasileiras. Hoje, é impossível imaginar um aniversário sem uma bandeja de brigadeiros. Ele também se reinventou, e existem versões gourmet, com pistache, Nutella e até ouro comestível. Outro clássico é o pé de moleque. Feito de amendoim torrado com rapadura, ele é um doce associado às festas juninas.
Surgiu no interior paulista, mas se espalhou pelo país inteiro. Seu nome curioso teria vindo do hábito de crianças roubarem pedaços do doce ainda quente, daí o apé de moleque. A paçoca de amendoim também tem origem rural, sendo preparada com amendoim moído, açúcar e farinha de mandioca ou de milho. Era prática e energética, consumida tanto por crianças quanto por trabalhadores do campo. O quindim é um exemplo perfeito da fusão cultural. A base é portuguesa, e doces de gema e açúcar eram comuns em conventos. Mas no Brasil, o coco foi incorporado, dando um sabor tropical. Há ainda influência africana no próprio nome. O resultado é um doce brilhante, amarelo e intenso, que atravessou gerações. Já a queijadinha é um doce de origem portuguesa que, no Brasil, muitas vezes perdeu o queijo e ganhou o coco como ingrediente principal. Reza a lenda que escravizados adaptaram a receita original por falta de queijos disponíveis. Outro doce histórico é o bolo Souza Leão, criado em Pernambuco no século XIX. Considerado patrimônio cultural, ele mistura mandioca, leite de coco e açúcar. Era tão refinado que foi servido à família real brasileira. O doce de leite, por sua vez, foi popularizado no Brasil a partir de Minas Gerais e se espalhou pelo país como recheio de bolos, churros e até como acompanhamento de frutas. Além desses, o Brasil também é lar de doces regionais marcantes. No norte, temos o tacacá e outras preparações doces com cupuaçu, castanha do Pará e açaí. No nordeste, a cartola, feita de banana frita, queijo e açúcar com canela, é um clássico. No centro-oeste, a chipa doce e os bolos de milho ganham espaço. No sul, heranças da imigração europeia trouxeram cucas recheadas de frutas, doces de uva e tortas alemãs. Cada região tem seu doce típico, reforçando a ideia de que o Brasil é, de fato, um mosaico cultural também à mesa. Se você está gostando dessa viagem pela história dos doces brasileiros, já deixa o seu like e se inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho, porque ainda vem muita história saborosa por aqui. No século XIX, as confeitarias urbanas começaram a transformar a relação dos brasileiros com os doces. A Casa Cavé, no Rio de Janeiro, fundada em 1860, é considerada a mais antiga confeitaria do país. Já a Confeitaria Colombo, inaugurada em 1894, tornou-se ponto de encontro da elite carioca, oferecendo doces sofisticados inspirados na Europa. Essas casas marcaram a transição do doce rural e caseiro para o doce urbano e sofisticado. Ainda assim, as receitas simples e tradicionais continuaram presentes, especialmente nas festas populares. Hoje, os doces estão em todos os lugares. De padarias de bairro a confeitarias de luxo, eles fazem parte da rotina dos brasileiros. Os números confirmam isso, que em 2024, o mercado de confeitaria no Brasil movimentou quase 12 bilhões de dólares. O consumo é impressionante, quase 10 quilos de doces por pessoa por ano, e a tendência é crescer ainda mais até 2029. Só o setor de confeitaria no food service gera cerca de 12 bilhões de reais por ano no Brasil. Durante a pandemia, o consumo de doces aumentou ainda mais. Jovens e mulheres foram os grupos que mais intensificaram esse hábito. Estudos da Fiocruz mostram que 63% dos jovens entre 18 e 29 anos passaram a comer doces pelo menos 2 vezes por semana. Para muitas pessoas, o doce foi um conforto em tempos de isolamento e ansiedade. Mas há também um alerta: o consumo excessivo pode trazer riscos à saúde, como obesidade e diabetes. Dados do Ministério da Saúde mostram que cerca de 20% dos brasileiros comem doces 5 vezes ou mais por semana, sendo as mulheres as maiores consumidoras. Mas o mercado se adapta a essas preocupações. Nos últimos anos, surgiram tendências de doces mais saudáveis e sem açúcar refinado, com adoçantes naturais, sem glúten, sem lactose e até veganos. Bolos de mandioca sem leite, brigadeiros de biomassa de banana verde, brownies com farinha de aveia e cookies de grão de bico são algumas versões modernas que atraem quem busca equilíbrio entre prazer e saúde. A confeitaria brasileira mostra, mais uma vez, sua capacidade de se reinventar. E falando em reinvenção, não dá para ignorar uma febre recente, o amorango do amor.
Inspirado na clássica maçã do amor, ele ganhou popularidade em festas, casamentos e, principalmente, nas redes sociais. A ideia é simples, morangos frescos espetados em palitos, cobertos por uma camada crocante de caramelo vermelho ou chocolate. Além de delicioso, ele conquistou o público pela estética, é fotogênico, aparece bem em vídeos curtos e virou tendência em feiras, barraquinhas e até cardápios gourmet. O amorango do amor representa bem a nova fase da confeitaria brasileira, de manter a tradição, como no caso da maçã do amor das festas juninas, mas adaptá-la ao gosto atual e às demandas visuais da era digital. Hoje, já existem versões com chocolate branco, confeitos coloridos e até combinações com leite ninho e Nutella. É o exemplo mais recente de como o Brasil continua criando doces que encantam tanto o paladar quanto os olhos. E há ainda o impacto social. Pequenos empreendedores de confeitaria encontraram nos doces uma forma de renda. Muitas famílias brasileiras sobrevivem hoje vendendo bolos caseiros, brigadeiros gourmet, morangos do amor e doces em pote. É um setor que gera empregos e oportunidades em todo o país. O doce, portanto, não é apenas um prazer, mas também um motor econômico. Olhando para tudo isso, fica claro que o Brasil é, sim, o país dos doces. Não apenas pelo açúcar em si, mas porque nossa história se mistura ao ato de adoçar a vida. O açúcar foi motor econômico, foi moeda de troca, foi símbolo de poder, mas também virou símbolo de afeto. Cada doce brasileiro carrega um significado. O brigadeiro representa celebração e união. A goiabada com queijo simboliza tradição mineira. O pé de moleque evoca a infância e as festas juninas. O quindim traz o dengo e o encanto do nosso povo. O morango do amor mostra como seguimos reinventando tradições. Até mesmo os novos doces fit veganos representam inovação e adaptação. O Brasil é doce não só no sabor, mas também na memória e na emoção. E da próxima vez que você provar um doce brasileiro, lembre-se, não é apenas sobremesa. É um pedaço de história, de cultura e de identidade. É o resultado da mistura de povos que formaram este país. Se você descobriu algo novo hoje, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais histórias do Brasil. E me conta nos comentários, qual doce te emociona mais, seja pelo sabor ou pela memória.